Primeiros versículos. Amém? Salmo 111, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Mais uma vez, todos juntos aí, na sua tradução: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor. Repita mais uma vez: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas têm prazer. Glória e majestade há em tua obra, em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Mais uma vez o versículo 3: a glória e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Você pode repetir a parte B do versículo: a sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Senhor. Mais uma vez: fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Senhor. Dá mantimento aos que o temem, lembra-se da sua aliança para sempre. Ele dá mantimento aos que o temem e lembra-se da sua aliança para sempre. Eu quero aí dar ênfase aos versículos, mas conforme lemos o versículo 4, ele faz lembradas as suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Senhor, e ele dá mantimento aos que o temem, e ele se lembra da sua aliança. Essa frase, ele se lembra da sua aliança, é que Deus, ele não olha para o homem para produzir atitudes na terra. Ele olha para aquilo que ele mesmo proferiu, aquilo que ele mesmo prometeu, e ele então realiza na terra. Glória a Deus por isso, porque Deus não se baseia nas atitudes dos homens, mas na sua própria atitude para agir. E quando o texto da palavra diz, no verso 3, glória e majestade há em sua obra, a sua retidão permanece para sempre. Deus é reto, Deus é justo, Deus, ele é a mesma pessoa sempre. Ele é a mesma pessoa sempre, em santidade, em sua essência, que é o amor. Ele não muda. O que o texto está dizendo é que Deus, ele de repente não perde a cabeça. De repente, ele de uma pessoa boa passa a ser uma pessoa má. Não. Deus, ele mantém a sua retidão para sempre. E isso é um consolo ao nosso coração, porque nós não podemos dizer isso sobre o homem. Hoje, uma pessoa que está dizendo coisas boas, amanhã pode estar pedindo e desejando a morte. Hoje, uma pessoa que honra os seus pais, amanhã pode não saber mais a diferença entre obedecer os pais ou qualquer outra pessoa. Nós somos frágeis, meus queridos. Nós somos como uma vela que se apaga. Nossa vida é frágil, tão frágil. Nesse tempo, durante esses meses todos de pandemia, nós temos observado como a vida do homem é frágil. Por mais que ele se esforce no mundo inteiro, países estão empenhados, governos estão empenhados em descobrir uma vacina. E essa vacina, mediante a todas as outras que já foram descobertas, a média da descoberta de uma vacina é pelo menos 4 anos, no sentido do início dos testes até a conclusão do seu trabalho. É claro, Deus pode fazer extraordinário milagre, mas eu quero narrar isso para dizer que o homem é limitado, o homem na sua plenitude, ele é falho. Mas quando olhamos para Deus, nós podemos contar com o mesmo Deus
que hoje se apresenta por meio de sua palavra, o mês que vem, o ano que vem, daqui a muitos anos, Ele será o mesmo Deus que se lembra da aliança. Deus, para você ter uma ideia, a salvação não é dada segundo o mérito dos homens. Você que está hoje aqui na igreja, você não foi salvo porque Deus olhou para você e gostou de você. Você não foi salvo porque você fez boas coisas, você é de uma boa família, aos olhos humanos. Não, não. Absolutamente você não foi escolhido porque você foi uma pessoa que clamou, que orou, que pediu. Não, não. Deus agiu com seu amor e graça e te salvou. E Ele te salvou na sua soberana decisão. O que significa soberana decisão? Deus não se aconselha com ninguém para tomar as suas decisões. Ele não se arrepende das decisões que toma. Ele não precisa de conselheiro e nem sofre a influência de absolutamente ninguém. E por sua infinita graça, Ele nos salvou. E antes que nós possamos bater no peito e dizer, ah, que bênção, fui salvo, eu quero lembrar você que essa salvação só foi possível mediante o castigo que veio sobre Jesus. Isso mesmo, Jesus aceitou receber o que eu e você merecia, para que Deus pudesse dar a você o perdão dos seus pecados. Deus é tão santo que Ele jamais poderia ir contra a sua própria natureza. Com toda a autoridade sobre os céus e a terra, Ele poderia sim, se Ele quisesse, olhar para o homem pecador e declarar, eu vou absorver você, eu vou liberar você dos seus pecados. Mas absolutamente isso não é possível, pois a santidade de Deus não permite Ele mesmo ir de forma injusta, liberar os homens pecadores que merecem a morte pelos seus atos. Mas Ele, para ser justo, para se manter em sua santidade, então envia o seu Filho, para que o seu Filho recebesse o que os pecadores mereciam. Quando Jesus clamou na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento foi a primeira vez, repito, foi a primeira vez que Jesus provou que é a ausência de Deus, do Deus Pai na sua presença. Pela primeira vez, Jesus sentiu o que é o vazio do pecado, porque todos os nossos pecados, dos que nasceram e dos que haveriam de nascer, vieram sobre Jesus. E Deus, que não pode ter conexão com o pecado, Deus naquele momento se ausentou. Jesus ficou sozinho, como sozinho está o pecador. E Ele fez isso castigando o seu Filho por causa dos nossos pecados. E Ele agora pode nos receber com a sua santidade, nos dando o perdão dos nossos pecados e nos colocando em nosso coração, nos dando o seu Espírito Santo. Porque nós que reconhecemos o seu Filho como o Salvador dos homens, enviado por Deus, nós podemos receber esse benefício. Porque não a morte? Porque a morte já foi recebida por seu Filho. E essa morte aplacou a ira de Deus, que era destinada a nós. A ira que era destinada a mim e a você, veio sobre Jesus, e então Ele teve que morrer. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Deus, conforme lemos, o versículo 5 do Salmo 111, dá mantimento aos que o temem, lembra-se da sua aliança para sempre. Repita, lembra-se da sua aliança para sempre. Para você que entende que o Antigo Testamento, ele teve um prazo de validade, o texto diz aqui que ele se lembra da aliança para sempre. É o que eu tenho falado, ensinado aqui com o tempo, em que o Novo Testamento e o Antigo Testamento são a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus quer a mesma coisa, se relacionar com os homens. A diferença é que no Antigo Testamento era proferido o que haveria de ser em Cristo Jesus, mas no Novo Testamento tudo se cumpriu.
E Deus, que continua buscando se relacionar, se relaciona conosco de forma completa, nos dando o seu Espírito, demonstrando o seu amor por meio do seu Filho que já veio. E Ele nos deu a sua palavra, que foi escrita nos nossos corações por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. Deus se lembra da sua aliança. E Ele, quando olha para nós, Ele vê o seu Filho. Ele vê a completude do plano em Jesus. Ele não nos recebe, irmãos, porque nós somos bonitinhos, porque nós oramos um pouco mais hoje, ou o ano passado, ou vamos orar bastante o ano que vem. Não, não. Ele nos recebe por causa da aliança que Ele mesmo providenciou. Ele mesmo providenciou. Você se recorda de Abraão? Abraão disse para o filho dele, o filho perguntou: pai, aqui está a lenha e aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão então responde: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. E aí vem o termo, o Senhor proverá, que é um dos nomes de Deus. Deus, somente Deus pôde prover o cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E o mérito é todo dele, irmãos. O mérito é todo de Deus. Você que veio hoje aqui está agradecendo a Deus pela sua vida. Olhe, meu irmão, essa vida que você tem, você só a tem por causa do Deus que olha para a sua aliança. E Ele que gerou a aliança, concedeu a você viver. Portanto, o que é dízimos e ofertas? O que é entregar dízimos? Irmãos, é vergonhoso. É vergonhoso alguém, mediante tanta profundidade de Deus, olhar para um punhado de dinheiro e dizer: eu não sei se eu dou isso aqui para Deus. Não, isso aqui é muito dinheiro, é muito dinheiro. É vergonhoso. Aliás, irmãos, é de extrema pobreza espiritual olhar para o punhado de dinheiro e pensar: vou entregar ou não vou dar ou não, quando na verdade isso é nada comparado com o que recebemos. Dinheiro nenhum podia comprar a comunhão que temos com Deus, dinheiro nenhum poderia pagar pela nossa vida. Nós recebemos por puro amor e graça salvação, e com o coração pequenino, com os méritos humanos já sumidos, porque os méritos são todos de Deus, é que eu convido você à frente, entregar ao Senhor uma pequena oferta, um punhadinho do que Ele tem feito, um pedacinho só, porque por mais que seja até um volume, irmão, talvez você diga: ah, não, pastor, hoje Deus me abençoou. Meu irmão, isso é ínfimo, isso é ínfimo. Não se compara com a beleza da grandiosidade do seu amor na cruz do Calvário. E nós celebramos, né? Nós celebramos ao Senhor. Você que está em casa, você pode participar desse momento por meio do aplicativo, mas não se esqueça, esse dízimo, essa oferta que você está entregando, isso é só uma celebração diante da grandeza maravilhosa, grandiosa da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, coisa boa é poder celebrar a Deus e festejar o Senhor. Vamos então dedicar ao Senhor nessa hora, mas antes eu quero orar. Vamos ficar de pé, nós que estamos aqui. Você que está em casa aí deve estar bem acomodado aí na sua poltrona, no seu sofá. Fique de pé também e vamos dar toda a honra ao Senhor aí, né? Quem já foi militar, eu nunca fui, mas eu já vi acontecer quando um militar, quando uma patente alta entra no recinto, todo mundo se levanta e presta continência. Nós vamos ficar de pé, dizendo a Deus: Senhor, Tu és grandioso e Tu fizeste muito e não pouco. Tu fizeste tudo por nós. Então, feche os seus olhos e agradeça. Agradeça ao Pai por essa vida, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Pai, nós te agradecemos. Não há palavras para expressar quão grande és Tu, quão maravilhoso é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo sustento, pelo emprego, pelo livramento, por todas as coisas. Muito obrigado, Pai. E nós aqui oramos, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas. Receba, Senhor, dízimos e ofertas nessa hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos então?